Falando de sistemas de partículas, tomando aquele sisteminha do vídeo anterior, vou apagar esse invólucro aqui e olhar para as partículas. Elas estão distribuídas no espaço. Então, eu posso, inclusive, chamar esse sistema de uma distribuição de partículas. E para descrever onde cada uma está, a gente precisa de um sistema de referência. Digamos com origem aqui. Então, cada uma tem um vetor posição nesse sistema de referência. Agora, se eu perguntar, por exemplo, qual a média dessas posições? Bom, a média de 5 coisas vai ser a soma das 5 coisas dividida por 5, certo? Bom, lembra que a gente está interessado em olhar para a dinâmica. E a gente sabe que a dinâmica de qualquer objeto é intrinsecamente dependente da inércia desse objeto. E cada uma dessas partículas tem sua massa. Vamos brincar então, perguntar, bom, que tipo de média que a gente pode fazer das posições, mas levando em conta as massas? Vamos fazer uma média ponderada. A gente vai pegar cada um desses vetores posição, vai multiplicar pela massa dessa partícula. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma somatória para cada uma das partículas rotuladas de 1 a 5 ou de 1 a n, do produto da massa da partícula pelo vetor posição dela nesse referencial. Para eu fazer a média ponderada, eu tenho que dividir pela soma dos pesos. Então, tem que dividir pela soma das massas. Se a gente olhar só para os vetores posição, que são esses que estão desenhados, a gente imagina que a média desses vetores vai estar mais para cá, mais para onde tem mais partículas, certo? Maravilha! Agora imagine o seguinte, cada uma das partículas de 1 a 4 tem, digamos, 100 gramas, e a partícula 5 tem 1 kg. Então, eu multiplico esse vetor por 1, deixo ele como está, e pego cada um desses e multiplico por 0,1. Tenho que, tentando aqui, não vai ser exato, tá? Mas vamos imaginar reduzir o tamanho de cada um deles em 10 vezes. A gente tem algo parecido com isso, talvez, né? E aí? Para onde que vai estar esse vetor aqui? Porque esse daqui é um vetor, né? Uma combinação de vetores, você faz multiplicação de vetor por um número e soma o resultado e divide por um número, ou seja, faz multiplicação por um número. Então, o resultado é um vetor, a soma desses daqui. O que a gente vê é que quanto mais massiva uma partícula for, maior vai ser a contribuição dela para esse vetor aqui, que tem um nome muito conhecido, que é o centro de massa. O vetor dado pela média das posições ponderada pelas massas das partículas é o chamado centro de massa. Aqui, por exemplo, a gente tem um monte de partículas e o centro de massa coincide com onde tem uma partícula? Não tem por que necessariamente coincidir, certo? E como que a gente pode descrever um corpo extenso? Bom, a gente pode pensar nele constituído como pedacinhos, cada pedacinho a gente trata como uma partícula. Então, a gente tem uma distribuição contínua de partículas, ao invés de uma distribuição discreta aqui, separadinha. Ainda assim, a gente pode fazer essa média ponderada com a massa de cada pedacinho e determina a posição do centro de massa de um corpo extenso. Pergunta: para um corpo extenso, o centro de massa necessariamente está num ponto em que tem massa lá? Maravilha! Lembre que a gente está descrevendo sistemas com massa constante. Basicamente, a gente está descrevendo um sistema fechado. A soma das massas de todas as partículas que constituem o sistema nada mais é do que a massa total do sistema, que daqui para frente eu vou chamar de emissão. Então, eu vou usar essa forma de escrever o centro de massa, a posição do centro de massa, para explorar a seguinte pergunta: como que esse ponto ali, abstrato, não tem necessariamente ninguém ali,
Mas como que esse ponto se comporta à medida que o sistema está ali seguindo a vida dele? Como que esse pontinho aqui está se movendo no espaço? Qual a velocidade dele a qualquer instante? Bom, tendo a função posição, a gente deriva em relação ao tempo e tem a velocidade. Então, a gente quer calcular, basicamente, a derivada temporal dessa expressão. Vamos lá. Como eu falei, a gente está tratando de sistemas fechados. Então, a massa total do sistema é constante. Derivada de uma constante vezes alguma coisa é a constante vezes a derivada de alguma coisa. Essa alguma coisa é uma soma. Derivada de uma soma é soma das derivadas. Sobrou a derivada de cada um desses termos aqui. Massa de cada partícula vezes posição, vetor posição de cada partícula. Hora da gente lembrar. A gente está rotulando cada partícula ou cada pedacinho do corpo como uma parte que tem uma massa constante, como se a gente acompanhasse cada grama, cada quilograma, cada miligrama ali do sistema. Então, em cada um desses termos da somatória, a gente tem essa massinha aqui sendo constante. Então, a gente vai ter constante vezes, por fim, a derivada da posição de cada uma das partículas, que é a velocidade de cada uma das partículas. Quem que a gente tem aqui? O momento linear de cada uma das partículas, que somados dão o momento linear total do nosso sistema, que isolando de um lado da equação, ou seja, passando essa massa para cá, a gente tem então que o momento linear total do sistema é igual à massa total do sistema vezes justamente a velocidade do centro de massa. Ou seja, o centro de massa se move como se toda a massa do corpo tivesse concentrada ali nele, tendo o momento linear, que é o total de todo mundo somado. Mais ainda, se a gente pegar essa equação aqui e aplicar a derivada dos dois lados. Se eu tenho duas funções que são iguais a todo instante de tempo, então a taxa de variação vai ser igual a todo instante de tempo também. Do lado direito, a gente tem, bom, a massa do sistema, de novo, constante. Então, a gente vai ter massa do sistema todo vezes a aceleração do centro de massa. Então, como que o movimento daquele pontinho ali está mudando com o tempo? Isso vai ser igual a quê? Taxa de variação do momento linear total do sistema. Mas o que a gente viu sobre esse cara aqui? A segunda lei de Newton para sistema de partículas. Taxa de variação temporal do momento linear total de um sistema é igual a força resultante externa ao sistema, que é a soma de todas as forças externas ao sistema feitas em todo mundo. Então, a gente tem um ponto que se move como se toda a massa tivesse concentrada ali nele, sujeito às forças externas ao sistema. Essa é a cara da segunda lei de Newton para uma partícula, né? Agora, por fim, a gente sabe de que ponto que a gente estava falando quando a gente tratava um objeto extenso como um ponto. Por exemplo, se eu jogar um objeto extenso, arremessar ele, desprezar a resistência do ar. Tratando ele como uma partícula, a gente ia descrever uma trajetória parabólica. Só que o movimento é bem mais complicado. Agora, tem algum ponto ali que faz aquela trajetória parabólica que a gente estava calculando lá em cinemática? Sim, e é o centro de massa. Aí eles colocaram uma luzinha exatamente onde é o centro de massa do objeto. Olhem isso. Estão vendo a trajetória parabólica? Agora olha esse. Está no centro do objeto. Um disco, né? Opa! Fez uma trajetória parabólica? Olha bem, olha bem. Deu uma balançadinha, né? E aí? Acontece que o centro de massa não é o centro geométrico. Bom, basta que
a massa esteja distribuída de forma não simétrica, que o centro de massa vai estar deslocado do centro geométrico.